E aí galera, aqui quem fala é o Otaviano do Núcleo CG e hoje eu vou estar trazendo um tutorial de como modelar um oceano no Cinema 4D. Então assim, antes de começar eu já peço que vocês se inscrevam no nosso canal e também curtam nossa página no Facebook, o link vai estar na descrição do vídeo. Então vamos lá. Primeiramente eu coloco um cubo que ele vai servir de recipiente da nossa cena. Então eu coloco um cubo e aumento. Agora eu vou aumentar os segmentos, mas antes de aumentar os segmentos eu tenho que ativar a visualização. Eu escolho essa opção aqui e agora eu consigo visualizar as linhas do nosso objeto. Então a gente vai aumentar a quantidade de segmento e agora eu vou transformá-lo em um objeto editável. Feito isso, eu vou selecionar as edges, segurando o Shift. Agora não está selecionando, tudo bem. A gente com o botão direito do mouse, com a ferramenta Slide, a gente consegue selecionar o loop mais fácil. Agora eu vou aqui, ó, e vou posicionar as nossas edges. Vai ter esse formato aqui que vai servir como se fosse uma espécie de aquário. A gente coloca assim. Pronto. Feito isso, agora eu vou selecionar o polígono do meio, vou escalonar até lá embaixo. Só que reparem que eu não estou conseguindo ver. Então tem vários jeitos de se resolver isso, mas o método que eu vou utilizar é usando as vistas do plano 2D para auxiliar na modelagem. Então vou clicar aqui, vou posicionar. Então eu consigo ver o topo, as costas e a lateral do nosso objeto. Agora já fiz a modificação que eu queria, vou posicionar mais ou menos aqui. Eu vou colocar um plane. Esse plane vai ser o fundo do oceano. Então eu vou colocar aqui fundo. Você pode renomear do jeito que você achar melhor. Fundo. Agora eu vou copiar. Selecionando o objeto, eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Ele copia e cola o objeto. Esse aqui vai ser a água. Vou trazer aqui um pouquinho para a lateral. Pronto. Seleciona a água e coloca aqui em cima. Pronto. Só que a água ela tem aquela ondulação, né, que é causada por causa do vento. A gente vai utilizar um modificador do Cinema 4D. A gente vem aqui em Display e depois coloca ele dentro do objeto água. É muito simples, é só você arrastar. Quando a setinha estiver apontando, solta, pronto. Só que você viu que não aconteceu nada. É porque esse modificador ele precisa de uma textura. Então a gente vem aqui em Shader, Surface, coloca lá água. Então o que ele faz? Como que ele funciona? Ele vai utilizar a cor branca para dar volume e a cor na malha, e a cor preta ele vai empurrar. Então você já consegue aí. Mas ele precisa para dar um efeito mais real, ele precisa de mais subdivisão. Então eu vou colocar aqui, ó, essa opção aqui, ó, subdivide Surface. Ó, agora sim, se eu desativar as linhas, eu tenho uma espécie de água. Se você também clicando no modificador, você repara que ele tem um pontinho amarelo. Você consegue aumentar
a intensidade desse efeito. Pronto. Agora, feito isso, eu preciso de criar as rochas do fundo do mar. Eu vou utilizar essa opção e o que ela faz. Vou trazer ela aqui para cima para vocês verem. Ela é como se fosse uma espécie de montanhas. Se você aumentar aqui, ó, para cima ela se transforma numa montanha. Se você rotacionar, olha que interessante, 180 graus, se posicionar ela no fundo da cena, diminuir, é claro, diminuir o tamanho, né? Utilizando as vistas 2D para te auxiliar. Desculpa, tá, gente? Você aí tem como se fosse as fendas do fundo do oceano. Agora você tem aqui os parâmetros, você tem o tamanho, você tem, vou ativar as linhas aqui para vocês verem a quantidade de segmentos. Horizontal, você tem aqui, ó, quantidade de, se vai ser mais fechado ou mais aberto. Vou botar mais fechado. Tem a escala, que é o tamanho. Vou aumentar a escala. Tem aqui, ó, posicionamento, que é esse aqui, que é o saios leves, né? Acho que é isso. Você consegue aqui aumentar, ó. E agora você tem como se fosse aquelas fendas modeladas pela água do oceano. Agora a gente precisa de mais divisão. Vou usar o subdivision surface. E aí está. Agora eu vou ativar a água. Agora, só que tá pegando em cima, eu não quero que fique embaixo. Aqui embaixo. Feito isso, agora é hora de a gente configurar os parâmetros de luz, render e câmera da nossa cena. Então, primeiramente, eu vou colocar a nossa câmera. Vou posicionar do jeito que eu quero. Aqui, ó, pelo menos. Pegar só o oceano mesmo e vou apertar essa mirazinha aqui ativa. Bacana. Só que ela trouxe para onde ela foi criada, é só você arrastar. Pronto. Nas opções de cima você move o pan, né? Dá o zoom mais ou menos, e aqui você orbita na cena, você rotaciona. Feito isso, a gente vai utilizar o View para essa cena, para renderizar essa cena. Então a gente vem aqui, ó, edição de render, edição do sistema do render. A gente vai clicar, vai aumentar o tamanho. Por enquanto não vamos aumentar, mas aqui você aumenta o tamanho da cena. Vou deixar desse tamanho mesmo, até porque para ficar um render mais rápido. E vamos aqui em render, ativar o View. Feito isso, a gente vai configurar. A primeira coisa que eu vou configurar aqui é o efeito cáustico. Mas antes eu quero deixar bem claro que esse tutorial não é sobre todos os parâmetros do View. Eu vou só configurar o setzinho, a configuração do render que eu usei mais cedo para criar conteúdo do tutorial. Então a gente ativa aqui o efeito cáustico. Feito isso, a gente vai deixar o multiplicador em 1 mesmo, e ele é responsável pela a força que os raios vão ter, a força que o efeito cáustico vai ter na cena.
Então essa aqui vai ser a distância, vai ficar esse parâmetro mesmo. Máximo, fotos é a quantidade de raios que atravessa a superfície. E o máximo de distância vai ser a distância que esses raios vão percorrer. Vou deixar do jeito que está. Agora a gente vai em Anti-Alias. Em Anti-Alias vai ficar 1 em mínima supervisão e 4 em máxima subdivisão. Isso aqui é responsável pela quantidade de subdivisões que vai ter o nosso render. MC Sampler vai ficar do jeito que está. E o Direct Illuminate eu só vou ligar. Assim, já fica a dica. Vou dar uma dica aqui para vocês sobre o View-Way. Muita gente reclama que o View-Way ele tem esses parâmetros e tem que ficar configurando. Isso é um pouquinho chato. Isso acontece no View-Way 1.9. No View-Way 3.4, que é a versão atual do View-Way para o Cinema 4D, já está mais fácil você trabalhar com o View-Way. E cada dia mais ele vai ficando mais fácil. Então já fica aí, quando os futuros tutoriais eu vou trazer o View-Way 3.4. Mas também eu vou estar fazendo tutoriais do View-Way 1.9, que é o que a maioria da galera usa. Então assim, continuando. Só que aí você pensou, toda vez que você for trabalhar uma cena, você tem que configurar. Mas aí você pode salvar clicando aqui, ó. Tanto o render do View-Way quanto do Octorender, do Arnold, de qualquer render. Aqui no caso a gente já tem o View-Way, até mesmo os renders de fábrica do Cinema 4D pode ser salvo. É só você clicar aqui e salvar preset. E quando você clicar, você coloca o nome que você quer e dá um OK. Eu já tenho um salvo aqui que eu fiz para essa cena, mas mesmo assim eu configurei para vocês verem como o método que eu usei. Mas aí toda vez que eu for criar uma cena que vai ter meio que a mesma iluminação, eu utilizo essa configuração de render e só modifico o que eu achar necessário. Então, pronto, feito isso, já configuramos o render, voltamos na nossa câmera e ativamos a tag do View-Way. Por enquanto ainda é uma câmera do Cinema 4D. Para transformar numa câmera do View-Way é só você vir aqui nessa opção e clicar View-Way Physical Camera. Agora a gente tem as configurações da câmera. Então como que funciona? Só você um zoom, effect eu vou deixar do jeito que está. Aqui eu não mudei quase nada. Vou deixar a configuração do jeito que está. Agora eu vou desativar a câmera para eu poder ver a cena como um todo e vou colocar uma luz infinita. Eu vou trazer ela aqui para cima. Só que a luz infinita ela tem que apontar, né, o oceano. Vou descendo aqui, ó. Pronto. Então aqui o mesmo método que eu utilizei da câmera eu vou utilizar para a luz. É só você clicar na luz, na luz e ativar a tag do View-Way. View-Way Light, luz. Clicou na luz, a gente já tem aqui Infinity Light ativa, porque foi a luz que criamos. Eu só vou ligar a sombra, projetar sombra. Essa opção aqui é projetar sombra. Feito isso, já temos nossa luz, já temos nossa câmera. Eu costumo posicionar elas lá para baixo para eu poder trabalhar só os objetos acima, o modelo acima. Agora a gente vai criar o material.
Então vou criar aqui. Como é que cria o material? Create, Shader, Bridge, View Advanced Material. Clicou, a gente já joga um aqui na lateral. Aí eu quero configurar os parâmetros do material. Você dá 2 cliques sobre o material que você acabou de criar e você tem os parâmetros desse material. O interessante do material do Vue que ele funciona como se fosse as layers do Photoshop. Então você consegue fazer um mix com essas layers e alcançar diversos materiais, diversos efeitos com o material do Vue. E o interessante é que ele trabalha com a física, ele simula a física, então isso transforma o render bem mais realista. Vou desativar. Desculpa. Aqui em Diffuse, que é a cor do nosso material, eu vou colocar um cinza bem fraquinho e jogo lá. Só que aí não atualizou, você viu que ainda continua branco. Se caso isso acontecer, demorar a atualizar, você clica com o botão direito e vem aqui, ó, Render Wall Materials, ele atualiza. Agora a gente tem a nossa borda. Vou criar outro material. Se quiser também você pode estar renomeando, dando 2 cliques aqui no nome. Ou aqui mesmo, tá? Se você aqui também você coloca o nome. Eu vou deixar do jeito que está. Vou ativar outro material. E esse vai ser o da areia. Então vou colocar aqui areia e vou jogar no fundo. Agora eu vou criar outro para rocha. Em Diffuse eu leio mesmo e vou criar aqui rocha. Você pode pegar uma textura de areia para fazer o fundo e uma de pedra para fazer a textura da pedra. Eu vou desativar aqui a superfície da água para a gente visualizar direitinho. Vou jogar aqui na pedra. Só que aí tá vendo que ficou tudo distorcido, ficou esquisito. É só você vir aqui, ó, Project, vai ter a opção de projeção da textura. Então a gente vem aqui e coloca cubo. Aí já fica bastante interessante o efeito. Agora o último material que vamos criar é o da água. Então joga aqui. Como é que funciona? Você vem aqui em Specular Reflect. Cadê Specular Reflect? Desativa o uso Fresnel e em Specular Transparência você coloca um Fresnel. Inverte a opção, a cor. Pronto. Feito isso, você agora ativa a refração do objeto, do nosso material, e lá em View Fundo Parâmetros. Aperta essa, ativa a opção. Aqui temos o IOR. O que é o IOR? É a quantidade de refração que vai ter esse material. No caso eu vou botar 1.333, que é a refração da água. Então o que é isso? Para vocês entenderem, é o parâmetro físico
do reflexo da água. Então você consegue ter um efeito realista. Aqui eu vou colocar aqui em emissor color vai ficar escuro mesmo. No volume color a gente vai botar um verde bem fraquinho. Não aconteceu nada ainda, a gente vai colocar aqui. Deixa eu ver se está tudo direitinho. Não tá. A gente tem que diminuir. Pronto. Agora a gente já tem nossa água ligada. Então a gente ativa a câmera. Vamos ver como é que ficou. Vou dar um render. O render está em tempo real, tá, gente? Então eu tô gravando e tô trabalhando com render, então é bem provável que o computador deu uma travadinha. Você repara aí que já tem um efeito bem convincente aí e bem rápido. Interessante de utilizar o V-Ray. Então, você vê aí que fica bem legal o efeito. Nada complicado, bem simples quando você conhece a ferramenta que você está usando. Só que ainda temos um problema, que é que a onda não está bem, não tá legal ainda. Então a gente só trabalhar, desativa a câmera para você ver o objeto como um todo. Você trabalha os parâmetros. Você aumenta. Deixa eu desativar o material aqui rapidinho, para você consegue visualizar melhor. Vou botar mais suave. Só um pouquinho. A divisão vai aumentar. Mais levezinho assim. E para fazer uma graça, eu vou desativar a subdivisão com a ferramenta de seleção livre. A gente vai transformar esse objeto, duplicá-lo,
Não precisa duplicar não, tá? Transformar em objeto editável. Eu vou selecionar essas partes aqui. Vou dar com o botão direito um split, que ele vai cortar a malha selecionada. Split normalmente é sempre de baixo quando você cria, só que eu vou jogar ele lá para cima. Eu vou desativar, vou deletar o modificador e vou colocar outro modificador, esse aqui, ó, fórmula. Vou jogar ele dentro, ligar subdivisão e a forma eu vou trabalhar que ela cria uma espécie de movimento. Vou ativar a divisão de baixo, vou ativar, aumentar mais a divisão das ondas. Vou colocar uma esfera aqui em cima, fazer uma graça para ficar um efeito bem interessante. Posicionar ela mais ou menos aqui, diminuir mais o tamanho dela, ela aqui assim. Jogo o efeito da água aqui também, aqui também. Aqui eu vou colocar e tem uns presets de materiais aqui já pronto. Eu vou colocar aqui metal. Vou demorar um pouquinho para carregar. Carregou, eu jogo. Vamos ver como tá ficando na cena. Diminua a bolinha, coloca aí. Então, gente, eu tô aqui ainda, tá? Eu não eu tô só quieto aqui esperando o render finalizar. Tá, assim, já dá pra ver que a gente tem um probleminha aqui, né? Por causa da borda, que não ficou legal. Desativar o render aqui rapidinho.
vou jogar ela para baixo. Se ativar os materiais, jogar ela para baixo aqui. Vou segurar o modificador. Que bagunça tudo, né? Ativar divisão. Eu quero modelar só esse objeto. Como que eu faço? A gente vem aqui, ó. No caso ele não estava selecionado, eu vou desligar. Se você selecionar ele, botar em isolar, ele vai isolar o objeto que você está trabalhando. Jogar para baixo aqui. Quando você acabou de modelar, você volta e pronto, tem mais ou menos o efeito que eu quero. Ativa a câmera e dou um render só dessa parte aqui. Se um computador está gravando, está trabalhando com vários programas abertos, ele fica meio lento, né? Mas você vê que com o V-Way você consegue aí, mesmo com um computador simples, você consegue trabalhar facilmente com o V-Way. É uma cena bem interessante e eu estou usando parâmetros bem leves. Então, e aí galera, é esse o resultado aí que você alcança com esse tutorial. Assim, é claro que você também consegue aí na pós-produção com Photoshop dar alguns retoques, trabalhar aí a saturação, os leves e dar uma melhorada na cena. Mas, como eu prometi, vocês conseguem fazer um efeito de oceano bem interessante utilizando o V-Way. Espero que vocês tenham gostado do tutorial. Eu espero que vocês curtem a minha página no Facebook, se inscrevam no canal que eu vou estar sempre trazendo tutoriais aí sobre a computação gráfica com outros softwares também, tá gente? Não só Cinema 4D, mas também outros programas também. Então é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Um abraço.